O piloto monegasco Charles Leclerc acaba de jogar um balde de água fria nas esperanças dos tifosi ao redor do mundo. Em uma declaração que está dando o que falar nos paddocks, o piloto da Ferrari praticamente enterrou as chances da escuderia conquistar uma vitória ainda em 2025. Mas será que essa sinceridade brutal de Leclerc reflete realmente a situação desesperadora da equipe italiana? Ou existe algo mais por trás dessa postura derrotista? E o que isso significa para o futuro de Lewis Hamilton na Ferrari? Para entender a gravidade dessa declaração, precisamos olhar para os números que fazem qualquer tifoso perder o sono. Estamos na 17ª corrida da temporada. Restam apenas 7 etapas para o fim do campeonato. E a Ferrari é a única equipe do top 4 que ainda não conseguiu uma vitória sequer em domingo. Isso mesmo, McLaren, Red Bull e Mercedes já subiram no topo do pódio, enquanto a escuderia mais vitoriosa da história da Fórmula 1 segue em jejum completo. O único momento de glória veio com Lewis Hamilton vencendo a corrida sprint na China. Mas convenhamos, uma vitória sprint não apaga a sede de uma vitória real de domingo. É como se a Ferrari estivesse vivendo um pesadelo em que todos os rivais conseguem brilhar, menos ela. A situação fica ainda mais constrangedora quando analisamos as posições no campeonato. Leclerc está na 5ª colocação do Mundial de Pilotos, com o 2º lugar em Mônaco sendo seu melhor resultado da temporada. Enquanto isso, Lewis Hamilton, o heptacampeão mundial que chegou à Ferrari com toda a pompa e expectativa, ainda nem sequer conseguiu pisar no pódio em uma corrida de domingo. Para uma dupla que deveria estar brigando por títulos, os números são simplesmente devastadores. É como se 2 dos maiores talentos do grid tivessem se perdido no próprio labirinto de Maranello. A ironia é cruel. Hamilton deixou a Mercedes exatamente quando ela começou a encontrar o caminho de volta ao topo. Mas o que mais chama a atenção na declaração de Leclerc não é apenas o pessimismo, e sim a frieza cirúrgica da análise. O monegasco foi categórico ao dizer que considera muito improvável que a Ferrari consiga uma vitória antes do fim da temporada. E a justificativa dele é ainda mais preocupante. Segundo Leclerc, embora algumas pistas que estão por vir possam favorecer o carro italiano, a McLaren continua sendo forte mesmo em condições quentes, que teoricamente deveriam beneficiar a Ferrari. Ou seja, nem mesmo nos circuitos mais favoráveis a escuderia conseguiria ter vantagem sobre os papainhos de Woking. É uma análise tão realista quanto dolorosa para quem veste vermelho. A honestidade de Leclerc corta como uma lâmina através das ilusões que ainda restavam em Maranello. E aqui surge uma questão que vai muito além dos resultados em pista. Essa declaração de Leclerc levanta dúvidas sobre o ambiente interno da Ferrari. Será que existe uma falta de confiança generalizada na equipe? Ou o piloto está apenas sendo realista demais para o gosto dos tifosi? O timing dessa declaração também chama a atenção, especialmente com a equipe chegando em Singapura, sabendo que a McLaren pode confirmar o título de construtores já neste fim de semana. É quase como se Leclerc estivesse preparando o terreno para uma decepção que ele já vê como inevitável. Talvez seja uma forma de proteger a equipe de expectativas que ele sabe serem impossíveis de cumprir. A pressão sobre a Ferrari vai muito além dos números do campeonato. Estamos falando da equipe que mais venceu na história da Fórmula 1, que tem Lewis Hamilton como piloto pela primeira vez na carreira e que deveria estar brigando de igual para igual com McLaren e Red Bull. No entanto, a realidade é bem diferente. A escuderia está apenas 4 pontos à frente da Mercedes no campeonato de construtores, uma margem que pode desaparecer rapidamente e já perdeu terreno considerável para as equipes líderes. Para uma Ferrari que investiu pesado em Hamilton e prometeu um novo ciclo vitorioso, a temporada tem sido um pesadelo acordado. Os tifosi que lotaram as arquibancadas em Monza viram de perto essa frustração se materializar mais uma vez.
o caso Hamilton merece um capítulo à parte nessa história. O heptacampeão chegou à Ferrari carregando o peso da expectativa de toda uma nação. Os tifosi sonhavam com a combinação mágica entre o maior vencedor da história, ao lado de Michael Schumacher, e a equipe mais tradicional do grid. Porém, a realidade tem sido bem mais dura do que qualquer um imaginava. Hamilton não só não conseguiu vencer, como também não conseguiu nem mesmo um pódio em corrida de domingo. Para um piloto acostumado a lutar por vitórias e títulos, essa deve ser uma das fases mais frustrantes de toda sua carreira. A cada fim de semana que passa, fica mais evidente que a adaptação ao vermelho está sendo mais complexa do que Hamilton jamais imaginou. Aos 39 anos, o tempo não está exatamente a seu favor para uma reconstrução lenta e gradual. A situação da Ferrari também reflete um problema estrutural que vai além desta temporada. A equipe tem oscilado entre períodos de competitividade e fases de total perda de rumo, sem conseguir manter a consistência necessária para brigar por títulos de forma sustentada. Enquanto a McLaren construiu um projeto sólido e a Red Bull dominou por anos, a Ferrari parece estar sempre um passo atrás, reagindo ao invés de liderar o desenvolvimento. É como se a escuderia italiana estivesse presa em um ciclo vicioso de promessas não cumpridas e expectativas frustradas. A cada temporada surge uma nova esperança, um novo conceito, uma nova filosofia, mas os resultados continuam aquém do esperado. O contexto atual da Fórmula 1 também não favorece a Ferrari. A McLaren não apenas tem o carro mais consistente do grid, como também conseguiu manter um nível alto de performance em diferentes tipos de circuito. Lando Norris e Oscar Piastri formam uma dupla harmoniosa e competitiva, enquanto a equipe como um todo demonstra uma confiança que a Ferrari claramente não possui no momento. É exatamente o tipo de estabilidade e progresso constante que a escuderia italiana deveria estar demonstrando, mas que parece incapaz de alcançar. Enquanto isso, até mesmo a Mercedes, com George Russell e Andrea Kimi Antonelli, conseguiu voltar ao pódio antes da Ferrari encontrar seu caminho. Resta saber como a equipe italiana vai reagir a essa declaração pública de Leclerc. Será que o piloto será cobrado internamente por essa postura? Ou a liderança da Ferrari reconhece que o monegasco está apenas sendo honesto sobre uma situação que todos já sabem ser problemática? O silêncio ou a reação da equipe nos próximos dias pode ser tão revelador quanto a própria declaração do piloto. Frédéric Vasseur, o chefe de equipe, agora precisa lidar não apenas com a pressão dos resultados, mas também com a gestão de uma crise de confiança que pode estar se instalando internamente. A verdade é que Charles Leclerc jogou luz sobre uma realidade que muitos preferiam ignorar. A Ferrari de 2025 não está à altura das expectativas. Lewis Hamilton vive uma das piores fases de sua carreira, e as chances de reverter esse quadro antes do fim da temporada são mínimas. Resta saber se essa sinceridade brutal será o primeiro passo para uma mudança de rumo ou apenas mais um capítulo na longa história de frustrações recentes da escuderia italiana. O que é certo é que as próximas 7 corridas dirão muito sobre o futuro não apenas desta temporada, mas possivelmente sobre o destino de toda uma geração na Ferrari. E você, concorda com o pessimismo de Leclerc ou acredita que a Ferrari ainda pode surpreender nestas últimas 7 corridas? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais análises dos bastidores da Fórmula 1.